Bom dia. Pessoal, boa noite para vocês. Obrigado pela presença de todo mundo. A gente teve uma mudançazinha só no tema da aula de hoje, porque a gente teve uma notícia boa que depois a Adriana vai passar para a gente sobre a utilização da Senaf aqui na emergência com a gente, tá bom? Então, hoje não vai ser só o VNI na ventilação da criança como a gente tinha programado, mas vai ser o suporte ventilatório completo. Então, a Adriana vai ampliar mais esse suporte ventilatório, essa abordagem de suporte ventilatório na criança, então, de certa forma, até mais interessante para a gente, tá certo? Adriana Peixoto, ela é coordenadora da fisioterapia da UTI pediátrica aqui do Prado, da nossa UTI pediátrica. É especialista em terapia intensiva pela Assobrafi, tem pós-graduação em terapia intensiva pediátrica natal pela PUC de Campinas e também é pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo certo? Então, vamos agradecer aqui, agradecer de antemão e recepcionar a Adriana que vai dar essa aula para a gente, tá certo? Agradecer, né, o convite e dizer assim que essa aula estava sendo programada para a próxima semana. Só que a gente recebeu uma notícia maravilhosa que as câmaras de Senaf vão chegar amanhã. E assim, ano passado, quando teve o boom, né, que a gente recebeu o Senaf, a gente utilizou exclusivamente na UTI. E a gente quer agora expandir e começar na emergência, porque muitas vezes a criança sobe, às vezes sobe descompensada, né? Às vezes no estágio mais adiantado do desconforto respiratório, e a gente quer intervir cada vez mais precoce, começando na emergência. Então, o treinamento da Senaf a gente vai começar essa semana na unidade mesmo. E aí, eu não sei se vocês estão passando aqui na enfermaria, na emergência, o que é que vocês passam? O que é que vocês estão fazendo? E aí vai ser bom porque, assim, diferenciar a Senaf da VNI, quando indicar, né? Eu acho que vai ser uma aula bem proveitosa. Qualquer coisa, pode interromper, tá? Pra gente começar. Pode começar? Então, assim, doutor, você falou que vocês tiveram uma aula recente, né, sobre bronquiolite, então essa parte da fisiologia eu vou tentar passar mais rapidinho, né? Então, o que é a bronquiolite? A bronquiolite nada mais é do que a inflamação, né, dessas vias aéreas pequenas da criança, acomete principalmente as crianças menores de 2 anos. E essa doença, quando a gente pensa em bronquiolite, a gente tem que pensar numa doença de caráter obstrutivo. Ela pode evoluir, né, se tiver alguma infecção associada, uma pneumonia, pelo excesso de secreção, fazer atelectasia, né, mas o seu caráter principal é limitação ao fluxo aéreo. Então, é uma doença primeiramente de caráter obstrutivo. Até o primeiro ano, o grande vilão, 80% dos casos é o VSR, o vírus essencial respiratório, porém outros vírus são também responsáveis pela bronquiolite. Então muitas vezes quem está chegando ainda acha que é só o VSR, mas rinovírus, bocavírus, né? Vários podem acometer e evoluir, fazer a criança evoluir com bronquiolite. A partir do segundo ano é que outros vírus começam a ter mais participação. Mas até o primeiro ano, 70-80% é o VSR. E aí, gente, a bronquiolite ela é dividida em 2 partes, tá? Ela tem a fase inicial, que ali dura 1 a 2 dias, onde o vírus ele acomete principalmente as vias aéreas superiores. Então, o que é que a criança apresenta primariamente? Vai apresentar coriza, tosse e febre, né? Você vê aquela criança com bastante congestão, aí recomenda lavagem, né? Só que esse vírus, ele acopla na célula, vai se reproduzindo e vai se passando célula por célula até invadir o trato respiratório inferior. Então, a partir do terceiro dia, terceiro ou quarto dia, essa célula, quando ele chega lá no nosso tecido epitelial ciliado das vias aéreas inferiores, o que é que faz? Produz faz um processo inflamatório, necrose celular, descamação, e aí todo esse excesso de secreção de células mortas causa, e do próprio processo inflamatório causa um edema na parede dos vasos. E é esse edema que gera limitação ao fluxo aéreo. Então, outra doença que a gente tem de caráter obstrutivo é a asma. E quando a gente compara asma com bronquiolite, que são ambas de caráter obstrutivo, uma responde à medida clínica rapidamente,
né? Você vê que a asma chega, se responder bem as primeiras medicações, ela pode evoluir bem. Bronquiolite não, né? Tanto é que nos videlites da vida, né? Até broncodilatador é controverso, porque a causa dessa obstrução é edema, é excesso de secreção. Então, a criança ela começa a ter dificuldade para expirar. E aí isso pode evoluir com taquipneia, aumento do trabalho respiratório. Aí vem os sinais clássicos, né? Batimento de asa de nariz, gemícia, fome de ar. E aí vai de acordo com a gravidade do desconforto, de acordo com a gravidade da obstrução. E aí, isso foi mais ou menos o que eu falei, que tem essa obstrução bronquiolar secundária à inflamação, que é o que principalmente difere da asma. Então, a bronquiolite tem um excesso de secreção, e aí é interessante porque, se você pegar os videlites da vida, eles não recomendam fisioterapia. Então, é engraçado, né? Porque a primeira coisa que fazem é chamar o fisioterapeuta. E aí eu vou trazer para vocês por que eles não recomendam. Quando fazem as revisões dos trabalhos de fisioterapia, o que é que eles fazem? Pegam aquelas manobras de tapotagem, de drenagem pleural, de manobras de fluxo rápido, acelerando ali o fluxo respiratório da criança, em que a fisiopatologia da doença é totalmente contrária. Então, realmente não tem resposta. Na verdade, até piora. A criança está com as vias aéreas obstruídas. Aí, pega aquelas técnicas de antigamente, que você faz rápido, a criança entra em bruxismo, cianose, desconforto respiratório. Então, já tem novos estudos. E sem contar que, muitas vezes, as técnicas, os estudos, pegam a fisioterapia lá na primeira fase, que está de congestão nasal e não de secreção em vias aéreas inferiores. Aí fala assim, a fisioterapia não removeu muita secreção porque ainda não estava no auge da doença, né? Então, hoje já tem artigos mostrando, esperamos, né, que nos próximos videlites da vida já venha com essa diferenciação, que a fisioterapia é essencial no manejo, seja na fase 1, seja na fase 2, na bronquiolite, mas com manobra de fluxo lento. Por quê? Porque a criança já está com dificuldade de exalar. Então, a gente acompanha essa exalação, fazendo técnicas lentas para auxiliar na liberação dessa secreção. Tá? E aí, para a parte ventilatória, só lembrar que o que é que gera também esse grande desconforto na criança? Como eu falei, a limitação ao fluxo aéreo, e essa limitação ao fluxo aéreo leva o quê? A uma hipersufflação dinâmica. A criança inspira uma determinada quantidade de volume, antes de exalar já vem uma nova inspiração. Então ela acaba gerando um visionamento ali aéreo, e a gente pode ver isso até no raio-x, né? Quando se pede um raio-x, é aquele raio-x bem expandido, bem ventilado, em que na verdade está hipererado, né? A dificuldade da criança é mesmo em exalar. E aí, uma coisa interessante quando a gente for discutir ventilação mecânica é que, apesar de ser uma doença de caráter obstrutivo, ela é obstrutiva, mas ela é extremamente heterogênea. Então, ela não acomete as vias aéreas de forma uniforme. Vai ter alvéolos que vão ter uma constante de tempo maior, vai ter mais obstruído, vão ter outros alvéolos que não vão estar tão comprometidos assim. Então, a gente pega uma doença inflamatória, uma doença obstrutiva, mas muito heterogênea. Então, isso vai explicar bastante, gravem essa figura, quando a gente for falar do porquê que a gente ventila mecanicamente a criança com os parâmetros que eu vou falar, justamente por causa disso aqui, constante de tempo diferente. Existem tem alguns alvéolos que vão estar obstruídos parcialmente, outros que vão estar obstruídos totalmente. E fatores de risco, né? Quais são as crianças que normalmente têm um maior comprometimento? Aquelas que chegam aqui e a gente, ou então quando chega na UTI, a gente já sabe que tem a ter um desfecho, né, mais desfavorável. Prematuros, né? Crianças que têm menor do que 3 meses, crianças cardiopatas, crianças pneumopatas, crianças que já tiveram um quadro respiratório antes, bebê chiador, que já tenha tido infecções de repetição. E isso é até interessante, por quê? Porque quando chega um bebezinho ali, menor do que 3 meses,
O desconforto pode ser até leve, mas a gente já coloca, porque a gente sabe que quanto menor a criança, menos a musculatura dessa criança está amadurecida, menos reserva ela tem, o diafragma está cada vez, quanto menor, mais aplanado, então ela tem o abdômen grande e o diafragma mais aplanado, então ela tem dificuldade mesmo, o diafragma, de fazer essa infusão respiratória, então tudo favorece a cartilagem, né, a caixa torácica mais maleável e um pulmão mais duro, então tudo contribui para a criança mesmo ter, evoluir com desconforto respiratório. E aí, uma coisa que a gente instituiu e que se recomenda, né, de boa prática, é se ter uma escala de desconforto respiratório. Na literatura não se fala qual escala é melhor que outra. Existem algumas que são mais completas, tal, mas o que eles falam, o que importa é se ter uma escala de avaliação de desconforto. Por quê? Porque deixa de ser subjetivo. A gente tem um parâmetro mais palpável. Então eu chego e falo assim, doutor Lucas, eu estou achando que essa criança está desconfortável. Aí o doutor Lucas, não, mas eu acho que está melhor do que de manhã. Eu falo, não, acho que está pior. E fica aquele achismo, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma escala, e essa escala é pontuada, agora a gente consegue direcionar qual suporte ventilatório nós vamos fornecer de acordo com a pontuação que essa criança tem. Então, tem várias escalas, tem a ESBA, né, que é a escala de gravidade da bronquiolite, pode passar, Doc, mas nós utilizamos a modificada por Ferrez, que é Dawson Ferrez. O meu francês não é muito bom, tá, gente? Então, assim, essa escala é muito boa, né? E ela é utilizada em todo o serviço de pediatria aqui do hospital, tanto na enfermaria, quanto na emergência, quanto na UTI. Todo fisioterapeuta ele é orientado a utilizar essa escala no seu atendimento. Então, ele coloca como encontrou a criança, qual era o UD que essa criança estava. Então, o UD é essa escala que fala. E quanto ficou o UD depois. Tá? Então, é esse UD que vai nos indicar qual o melhor suporte ventilatório para essa criança. Esse UD, então, ele leva em consideração sibilância, se a criança está apresentando ou não sibilos, e aí pontua de 0 a 3, tiragens, tiragens intercostais, que é, né, essa negativação, esse esforço da musculatura que se traduz nessas tiragens, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, ventilação, né, e cianose. Aí eu trago uma adenda assim, porque a gente já até pensou em mudar essa escala, a gente ainda está assim, em consenso para ver, porque frequência respiratória, às vezes, a depender da criança, quanto menor a criança, maior vai ser a frequência respiratória dela. E talvez ela tenha uma pontuação mais alta na frequência respiratória, sendo que pode ser do basal dela não estar tão alta assim, né? Mas por enquanto, né, é a UD que a gente utiliza. E ela é a nossa principal ferramenta. E aí, de 0 a 3, né, é um desconforto leve, que essa criança está apresentando de 3, de 0 a 3 é um desconforto leve. De 4 a 7 é um desconforto moderado, né? E de 8 a 14 já é um desconforto grave. E aí, normalmente, esse desconforto leve são aquelas crianças que, quando chegam no consultório, o médico normalmente orienta o quê? Tratamento ambulatorial, lavagem nasal, vigilância em casa, hidratação, essas coisas. Quando ela chega aqui, que está com desconforto de 4 a 7, é quando, né, o doutor professor solicita a vaga lá na emergência, porque realmente já está num grau que precisa intervir, que precisa de algum tipo de suporte ventilatório. E de 8 a 14 a gente vai ver que acima de 12 não tem mais nem indicação de VNI, de nenhum tipo de suporte. Acima de 12 já é intubação. Tá? A gente começa com oxigenoterapia, né? É uma doença obstrutiva? Mas é uma doença que, devido à hipersufflação, a renovação ali de ar alveolar fica mais comprometido e a criança pode ter, como eu falei, constantes de tempo diferentes, comprometimento da ventilação alveolar e precisar de algum tipo de suporte ventilatório. Qual é o ponto de poste, né? Quando a gente vai prescrever ou não
oxigênio para essa criança. Lembrando que oxigênio e desconforto respiratório são coisas diferentes, né? A gente utiliza oxigênio para hipoxemia, então tem crianças que precisam de suporte ventilatório pelo desconforto, mas que estão saturando bem. E tem crianças que a gente coloca o catéter de oxigênio, o estímulo da hipoxemia lá nos seios carotídeos, né? Dá uma diminuída, dá uma diminuída na frequência respiratória por esse estímulo de drive respiratório, e aí a criança consegue acomodar. Então lembrar sempre que o oxigênio a gente vai indicar para hipoxemia, certo? E aí tem algumas sociedades, né, tem a americana, tem a europeia, que diferem um pouco. Uns utilizam um corte de 90, outros utilizam um corte de 92. Particularmente aqui a gente coloca abaixo de, quando está abaixo de 91. Baixou de 91 a gente já dá um suporte, porque quando esse teor de oxigênio, né, no sangue baixa, há um estímulo, né, desses quimioreceptores que enviam esse estímulo para o cérebro, e o cérebro responde fazendo o que com a hipoxemia? Aumento da ventilação, aumento da frequência cardíaca, aumento, né, do trabalho respiratório. Então esse trabalho respiratório de uma criança que tem doença obstrutiva, que está com limitação ao fluxo aéreo, eu pioro esse aprisionamento, eu pioro a hipercirculação. Então quando a gente coloca esse oxigênio ali para 92, é uma tentativa mesmo de diminuir esse drive neural e a criança diminuir a frequência respiratória por esse estímulo da hipoxemia e ter uma diminuição da frequência respiratória e do aprisionamento aéreo, tá? Como eu falei, hipoxemia difere de desconforto respiratório, e a gente começa com cânula nasal, cateterzinho nasal. Na bronquiolite, a gente muito dificilmente a gente vai estar na bronquiolite uma criança desconfortável utilizando a máscara de utilizando na bronquiolite. Porque se ela precisa desse aporte de oxigênio, ela precisa, na verdade, de um suporte ventilatório. Então, a gente utiliza o oxigênio no catéter. E aí, a depender da idade da criança, a gente tolera o uso de 2 litros. Um bebezinho de 3 meses, ali, 2 meses, com fluxo de 2 litros, pense no fluxo inspiratório de uma criança de 2 meses. Aquele 2 litros é como se fosse, né, uns 10, 15 para a gente. Então, proporcionalmente, quanto menor a criança, menor essa tolerância que a gente tem com o oxigênio. Então, menor, ali 2, 3 litros, nem 3, né? 2 litros ali para a criança bebezinha. E aí, se precisar de mesmo, ainda está hipoxêmica, a gente já parte no suporte ventilatório. E aí, no suporte ventilatório, nós dividimos em 3 partes, tá? A nossa maravilhosa Senaf, nossa cânula nasal de alto fluxo, a ventilação mecânica não invasiva e a ventilação mecânica invasiva. Pode passar. Senaf. Quem aqui já ouviu falar da Senaf, já trabalhou com Senaf? Senaf, como o nome já fala, cânula nasal de alto fluxo. Por que alto fluxo? Por que de alto fluxo? Quando a gente coloca o oxigênio ali no cateterzinho, ou então na máscara no renalante, apesar de estar ali 15 litros, né? 10, pode ser de 10, 15 litros, é um sistema de baixo fluxo. Por quê? Porque aquele fluxo, ele não supre a demanda da criança na hora da insuficiência respiratória. Então, quando você fala em alto fluxo, significa que eu estou fornecendo fluxo igual, né, ou maior, ou parecido com a demanda respiratória da criança, tá? Por isso que se chama alto fluxo. E por que ele é tão benéfico? Porque eu poderia ir lá aumentar o fluxômetro, né, de uma cânula normal e fornecer esse alto fluxo. A grande diferença é que esse alto fluxo ele vem umidificado e ele vem aquecido. E esse é o grande diferencial. Porque quando vem aquecido e umidificado, a criança tolera esses fluxos maiores sem causar ressecamento, sem causar desconforto. E tem outros benefícios também. Esse fluxo aéreo elevado, ele lava o espaço morto, ele remove o CO2 ali das vias aéreas. Então, removendo o CO2 das vias aéreas, a criança vai fazer menos esforço no próximo ciclo respiratório, porque já tem mais oxigênio ali nas vias aéreas. Então, diminui o desconforto respiratório da criança você fornecer esse fluxo elevado.
Além disso, você diminui a resistência, né, das vias aéreas, esse fluxo já alto. Então, a criança também diminui o trabalho respiratório. Outra coisa interessante é que chama de efeito PIP, tá? Então, assim, a SENAF, ela é ótima, tem sua indicação, mas é oxigenoterapia, não é pressão positiva. Ela tem tanto é que nem se chama de PIP, se fala efeito PIP. Porque se a criança abre a boca e chora, grande parte do ar que deveria estar ali dentro pressurizado sai. Então, essa pressão, na verdade, diminui. Então, se tem o benefício, né, pelo espaço morto, né, que diminui, se lava o CO2, pela diminuição da resistência respiratória, por esse efeito PIP e também porque, por estar aquecido e umidificado, esse ar, nesse fluxo elevado, ele aumenta o trabalho dos cílios. Então, faz com que a criança remova melhor as secreções, diminua o clearance, né? O tapete ciliar fica mais otimizado quando esse fluxo está elevado, mais aquecido e umidificado. E aí, eu trouxe alguns artigos só para a gente discutir. SENAF, falha da coluna nasal de alto fluxo, os resultados clínicos podem determinar a interrupção precoce. Então, assim, gente, já tem estudos mostrando que utilizar a SENAF na bronquiolite, ela diminui a frequência respiratória, ela pode diminuir a frequência respiratória, ela pode diminuir, melhorar a saturação em questão assim de 30 minutos. 15, 20 minutos, você colocou a SENAF, ela já dá essa redução da frequência respiratória, melhora a saturação, diminuição da frequência cardíaca. A gente vai falar lá na frente sobre os parâmetros, né? Mas assim, a gente espera que tenha essa resposta, só que a gente não coloca a SENAF e dá as costas, né? A gente coloca a SENAF, faz o UD antes, observa a criança, a resposta ali com 15 minutos, com 30 minutos, porque a gente tem uma janela que a gente espera que essa criança responda. Ela não respondeu, a gente tem que escalonar para o suporte ventilatório não invasivo. Se a gente demora demais, a gente pode perder esse time. E aí o que era no cenário que poderia até ser resgatada com o VNI, como a gente vai ver aí, ela pode acabar evoluindo para uma intubação. Então já é comprovado que a SENAF é primeira linha de escolha na bronquiolite, né, quando é esse desconforto moderado, tá certo? E quanto do que eu vou colocar de fluxo nessa criança? O ideal, 2 litros por quilo. Então, se a criança pesa 10 quilos, 2 litros por quilo, 20 litros por minuto seria o fluxo dessa criança. Ah, mas se eu aumentar mais, colocar 3 litros por minuto ou por quilo, eu posso ainda fornecer um fluxo maior e diminuir ainda mais esse desconforto, certo? Errado. Porque já tem estudos mostrando que esse Tramontane é a grande referência, né, nossa referência para a bronquiolite SENAF, e ele mostra que se utilizar 3 litros por minuto, aumenta o desconforto. Então, o ideal mesmo é que seja ali 2 quilos por minuto, 2 litros por quilo, perdão, e acima disso, se a criança já estiver com tudo otimizado, a gente muda o recurso, a gente não aumenta mais o fluxo, tá? Agora sim, se a criança ela pesa, vamos lá, 14 quilos, né? Eu falei que era por 2 vezes, seria 28? Não. 2 litros por quilo até 10 quilos. Até 10 quilos. Então, se a criança até 10 quilos, vai ser 2 litros por quilo. O excedente, por exemplo, a criança pesa 15 quilos. Então, ela vai ter 20 litros, porque ela tem 10 quilos. E o excedente eu multiplico por meio. Então, se a criança pesa 14 quilos, eu pego esse 4 e multiplico por meio. Dá o quê? 2. Então, 2 com aquele 20, que é referente aos 10 primeiros quilos dela, o fluxo máximo para essa criança vai ser 22. Tá? Pode passar. E aí, outra coisa, por exemplo, a gente tem duas vertentes quando você para estudar a SENAF no suporte ventilatório. Como eu falei, a gente pode no máximo 2
litros por quilo. Alguns defendem começar com 1,5 e se a criança não responder bem, você titula e aumenta para 2. Já outros defendem que a criança está com desconforto respiratório, você já começa ali com 2 litros por minuto, 2 litros por quilo. Depende muito da criança, né, da agitação. A criança, você pode começar com 1,5, mas rapidamente, né, ela acomodar com aquele fluxo, você já adapta para os 2 litros. E FO2, como não é um suporte ventilatório, né, ela tem esse efeito PIP, mas não tem a pressão positiva, a gente tolera ali na SENAF um FO2 de 50% a 60%. Se a criança está numa SENAF, né, que é um suporte de oxigênio, precisando de FI de 70%, 80% para manter essa saturação, talvez a troca, né, gasosa, a ventilação lá embaixo, ela precisa de uma pressão positiva que a SENAF já não nos fornece. Então, além do UD, que é o que vai fazer com que a gente mantenha ou não a criança na SENAF, os parâmetros também podem nos indicar falha. No adulto, tem uma coisa muito legal que é o índice ROX. Vocês ouviram falar? O índice ROX é o preditor de falha na SENAF. Então, você utiliza o índice ROX, que já tem tipo 4,88. Com 2 horas, já prediz se vai ser falha ou não. Para a pediatria, a gente ainda não tem validado nenhum esse índice ROX. Tem o índice ROX pediátrico, que correlaciona, porque o índice ROX leva em consideração a frequência respiratória. E aí a gente cai naquela coisa. E que idade vai ser aquela frequência respiratória da criança? Porque criança pra gente é o quê? De 29 dias a 13 anos e 11 meses. Então, esse índice ROX pediátrico, ele vai por fase, e aí multiplica um númerozinho de acordo com a idade, mas não está validado, então a gente ainda não utiliza. Só para você saber que tem índice ROX, mas que no adulto já é bem consolidado. Você vai passar para a DNI agora? Isso. Só para fixar para todos nós. Lá na UTI, no protocolo de vocês, qual é, a primeira coisa assim, qual é o UD que vocês colocam? Se vocês consideram só pelo UD ou algum outro fator para começar a SENAF? Qual a programação de vocês? Colocou a criança no SENAF. Qual é o programa de voo, assim, o que você vai fazer, né? Que horas você vai tirar, que horas você vai tirar? E você já deu um critério de evolução para a VNI, que seria esse FO2 acima de 70, né? No SENAF. Teria outros critérios? A gente vai falar lá na frente, mas foi uma boa pergunta. Então, assim, até 3, essa criança, o UD de 3, essa criança está respondendo bem às manobras, à lavagem nasal, né? Passou de 3, de 4 a 7, ela pode utilizar tanto o SENAF quanto o VNI. E aí é o que eu vou trazer lá na frente. Qual que é melhor desse moderado, SENAF ou VNI? Aí é uma briga de gigante. Porque há quem defenda aqui, há quem defenda cá, mas a SENAF, como eu falei, é de primeira linha, porque ela é mais confortável. A criança, ela se adapta melhor, ela tolera melhor, aí vem menos sedação, né, menos lesão de septo. Então, se ela chegou ali com o UD de 4 a 7, a gente colocou com 30 minutos, 1 hora, ela respondeu bem, ótimo. Tá? Mas se com 30 minutos, 1 hora, ela mantém aquele UD, não precisa nem os parâmetros estão elevados, mas o UD se manter ali elevado, a frequência respiratória não baixou, a frequência cardíaca não diminuiu, o desconforto mantém, a gente já escalona, tá? Já coloca o CPAP. Tá? Pode falar, você falou que vai escalonar, né? E para tirar? Isso, a gente reduz o fluxo também. Digamos que a gente colocou essa criança com o de 7 e aí ela respondeu super bem. Ficou ali o de 5, o de 4, pronto. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente baixa um pouco a FO2, né? Aí baixou a FO2, ela tolerou, a gente pediu, se ela está com 2 litros por quilo, a gente baixa para 1,5, né? Às vezes para 1 e aí já tira. Baixando o litro por quilo. Isso, por quilo. Então não seria o mais baixo. Isso. Tem um tempo assim? 6 horas. 6 horas? A literatura fala 6 horas. Tem um tempo mínimo se você colocar no SENAF? Tem um tempo mínimo? Excelente pergunta. Excelente pergunta. 24 horas, gente. E assim, às vezes,
a criança chega pra gente já com desconforto, vai chegar lá na emergência pra vocês. Terceiro dia de bronquiolite, já desconforto. Terceiro, quarto, ainda vou dar quarto dia. Quando é o ápice da bronquiolite? Quinto. Então, e às vezes eles estão até prorrogando mais, estão ficando 6, 7, tá vindo uma leva aí bem atípica. Então, assim, se a gente pegou a criança no terceiro dia, já colocou o Senap, a gente sabe que o pior ainda está por vir, a gente segura, né? Não faz sentido a gente tirar ela da Senap para tentar melhorar o desconforto e a gente colocar ela na convencional, né? Mas pelo menos 24 horas. Mas lembrando que tem toda a avaliação, né? Tem o tempo, o pico da bronquiolite. A senhora falou sobre a né? Da Senap para CEPAP. Mas, por exemplo, o paciente chegou, está no UTI moderado, né? De 4 a 7, por exemplo. A gente fez meia hora, 1 hora de Senap, não melhorou. Eu poderia aumentar o fluxo ao invés de escalonar para outro? É isso. Se tiver já com 2 litros por quilo, já é o máximo. Eu não posso isso. Intervenir. Exatamente. Então, normalmente já começa com 2? Eu particularmente prefiro começar com 2, porque ela está com desconforto. A não ser que seja aquele desconforto leve, então você pode começar. Mas se ela está ali com desconforto moderado, né? Você está preocupando já a equipe. A gente já começa, né, com 2 litros ali para ela responder logo. E aí, a ventilação não invasiva, nós temos 2 recursos. Vanessa? Não, eu não tinha te visto, não. Hoje é nosso aviso da emergência. Boa noite. Eu não ouvi. Gente, outra coisa. Eu não enxergo nada, viu? E aí tem a ventilação não invasiva. A ventilação, por que chama ventilação não invasiva? Porque a gente vai fornecer a pressão positiva, mas com a interface que não vai invadir as vias aéreas. Então, essa ventilação não invasiva pode ser feita através da pronga nasal, através de uma máscara, né, de capacete, a depender da interface. Nós temos 2 principais recursos, que é o CPAP e o BIPAP. E, pode passar para o CPAP, por que chama CPAP? Porque é pressão contínua nas vias aéreas. É a mesma pressão. Então, durante a INS ou durante a EIS, a pressão que vai estar dentro dos alvéolos vai ser aquela mesma pressão. Vou dar um exemplo. CPAP de 8, né? Então, os alvéolos, eles estavam ali colapsados, né? Aí eu coloquei um CPAP de 8. O que vai fazer? Ele vai abrir, vai armar, certo? Aí na próxima inspiração, ele não tem ajuda na INS. O alvéolo ele só vai estar aberto. O paciente vai inspirar por ele mesmo, pela sua musculatura, vai inspirar, só que ao invés de voltar e esse alvéolo voltar para a pressão 0, ele já volta um pouquinho mais armado. Ele já volta com essa pressão positiva. Então essa pressão positiva vai estar tanto na INS quanto na EIS, essa pressão de 8, tá? E aí eu falei uma coisa muito interessante, que eu falei o quê? A musculatura, para o esforço inspiratório, vai depender da criança. Então, se é uma criança que é neuropata, que tem uma fraqueza muscular, ela não se beneficiaria tanto do CPAP. Por quê? Porque o esforço ventilatório continua demandando da criança. Aí, nesse caso, a gente poderia partir para o BIPAP, porque o BIPAP são 2 níveis de pressão. Eu tenho essa mesma pressão que vai estar ali na EIS, né, mantendo os alvéolos abertos, mas na hora da inspiração, esse paciente vai ter uma ajuda, um suporte ventilatório. Por isso que a gente está escalando do Senap para o CPAP, que é só uma única pressão positiva, não tem tanto ajuda na ventilatória. Se ele não responder bem ao CPAP, a gente progride para o BIPAP, tá? O CPAP, nas recomendações, começa com o CPAP de 7, tá? Então, a criança está com desconforto. A gente saiu do Senap ou já chegou com o UD ali de 8, né? 8 não, já coloca ali CPAP de 7. Não respondeu, BIPAP, né? Ou se respondeu bem com o CPAP de 7, mantém os dias ali, né? Melhorou, CPAPzinho de 5, durante umas horinhas, está respondendo bem, a gente retira a ventilação não invasiva, tá? Não tem necessidade de retirar da ventilação não invasiva para o Senap. Já fizemos isso,
Já. Mas aí depende, né, do quadro da criança. Aquela criança que, tipo assim, que já está com as narinas lesadas, está precisando de suporte, já está apresentando uma melhora. Aí a gente consegue, né, desmamar para assinar. Não é todas, né, mas a gente pode, caso a caso. Então, voltando. Normalmente o CPAP, ele ajuda nas doenças, né, hipoxêmicas, porque ele mantém os alvéolos abertos, né? Isso a partir do momento que eu pressurizo os alvéolos, o que é que eu faço? Eu aproximo esse alvéolo que estava colapsado do capilar, eu melhoro a troca gasosa. Além disso, como ele não vai estar mais partindo do zero, ele já vai estar um pouquinho mais aberto, eu diminuo o trabalho respiratório dessa criança. Né? Vai fazer menos esforço no próximo ciclo, porque já vai partir de um alvéolo mais aberto, mais complacente, então menos trabalho respiratório. Então, assim, ventilação não invasiva melhora desconforto respiratório em crianças com bronquiolite viral. Fato. Hoje em dia a gente só intuba mesmo quando a criança não responde a nada, né, desse suporte, ou quando a gente postergou demais a indicação do suporte ventilatório. Mas assim, a gente na UTI, a gente fica arrasado quando a gente intuba uma criança com bronquiolite. Porque a gente sabe que o suporte ventilatório hoje não invasivo é a primeira linha para a bronquiolite, tá? Então, quando for utilizar CPAP, a gente começa com esse CPAP de 7, tá? E SENAF ou VNI? Né? É a grande. Eu já dei até spoiler, né? Já falei até um pouquinho. Então, assim, a SENAF ela é mais confortável, sim, né? Mais tolerável, mas ela não é pressão positiva. Então, até eu brinco, né? O direito da SENAF vai até onde o da VNI começa. Então, assim, ela tem seu papel, tem sua relevância, tem sua contribuição, mas no desconforto já ali, de moderado para grave, a gente não pode ficar segurando, vamos tentar, vamos segurar, não existe segurar. Cada vez que a gente segura na VNI, segura na SENAF, a gente está perdendo horas preciosas. Então, e aí esse estudo é bem interessante, por quê? Ele compara crianças que falharam na SENAF, né? Então, crianças com bronquiolite que tentaram ali a SENAF no desconforto respiratório, falharam, mantiveram o desconforto respiratório. Próximo passo, do tubo. Não. Essas que falharam, eles escalonaram para pressão positiva. E dessas crianças que falharam na SENAF, 2/3 tiveram sucesso na VNI. Então, isso nos mostra que é um escalonamento, né? A gente começa na SENAF, não respondeu bem, a gente consegue resgatar ainda essa criança na ventilação não invasiva. Tá? É isso que esse artigo nos mostra. Que 2/3, então, que falharam na SENAF, o desconforto moderado, a gente conseguiu, conseguiu resgatar na pressão positiva. E aí, como eu falei, né, a escala de UDI, que é o que a gente utiliza para justamente estar escalonando. Eu vou te passar aqui, deixa eu ver se está embaixo. Aí. O score maior do que 4, a gente vai começar com o SENAF. A partir de amanhã, a boa notícia é Gil que está ali? E aí, Gil? Vai chegar nosso SENAF amanhã, aí vamos começar esse treinamento lá na emergência. E aí, UDI de 4, né? Maior que 3, já 4, a gente já pode começar com a SENAF, tá? De 4 a 12, né? Pode ser SENAF ou VNI. Se está até 7, gente, o SENAF ainda tem seu papel, né? E assim, quanto mais próximo ali de 7, mais vigilância. Colocar e manter de olho para ver se ela responde. Tá? Até 7. Até 7. A partir de 7, chegou ali com o UDI de 8, 9, 10. Não adianta tentar segurar porque está chorando. Vamos ver, colocar alguma coisa para ver se ela responde. Não. É pressão positiva. E maior do que 12, porque o score vai até 14, maior do que 12, a indicação já é de intubação. E isso, gente, é
é sério quando a gente pensa assim, na reserva da criança, né? Muitas vezes a gente está lá segurando a criança na avenida, a criança vai falindo suas reservas. Na hora que chega no limite para intubar, a intubação já deixa de ser, às vezes, uma intubação letiva, uma sequência rápida, né? Para ser aquele caos. Depois de... Sim. Pode deixar. Tá bom. E, infelizmente, tem situações que mesmo com todo esforço, mesmo com toda a vigilância, mesmo com todo o passo a passo, né, a criança evolui com desconforto respiratório. E aí a gente precisa entubar essa criança. E quais são os parâmetros, né, iniciais, como é que a gente ventila essa criança? Primeiro, né, qual é o objetivo da criança quando a gente resolve entubar? A primeira falha é a FO2, né? Mesmo quando a gente coloca na VNI. Então, saiu do Senap, colocou na VNI, continua com a FO2 de 60, né? Para estar ali saturando 92, 93, já é ou então com parâmetro já alto no BIPAP, FO2 de 60, e a criança mantém o desconforto respiratório, ela não respondeu bem a VNI, ou a VNI não está, né, suprindo a sua demanda. E aí, reverter mesmo essa hipoxemia, tentar dar o menor FO2 possível para ela saturar acima de 92, diminuir o trabalho respiratório dessa criança. Então, muitas vezes, como eu falei, a hiperinsuflação dinâmica, ela compromete o quadro respiratório. E a só uma adenda, viu, gente? Quando a gente fala em pressão positiva, CPAP ou BIPAP, a gente sabe que tem interação cardíaca e pulmonar na pressão positiva, né? Então, quando a gente pressuriza a caixa torácica, seja no CPAP, seja no BIPAP, a gente diminui o retorno venoso, né? Então, a gente diminui o retorno venoso, a gente diminui a pós-carga, né? O trabalho contra o qual o coração está trabalhando. Então, a gente tem que lembrar dos efeitos, né? De quando a gente coloca a pressão positiva, dos efeitos hemodinâmicos que pode ter. E quando a gente pensa em hiperinsuflação, a hiperinsuflação não deixa de ser um alto PIP, né, um aprisionamento, e que é uma pressão positiva também que esse paciente está fazendo. Então, quando a gente ventila essa criança, a gente também tem que pensar que ela, no ventilador, se a gente não ajustar corretamente, a gente vai estar favorecendo essa alto PIP. E aí esse aprisionamento aéreo, essa auto-PIP, leva a instabilidade hemodinâmica também, compromete ainda mais o retorno venoso. E a gente pode instabilizar a criança hemodinamicamente de acordo com os parâmetros que a gente coloca no ventilador. E aí, adequar a ventilação alveolar, né, e o controle da hiperinsuflação dinâmica. Modo ventilador, né? Então, normalmente, quando a criança ela é entubada, ela precisa estar bem ventilada, bem entregue, né? Por quê? Porque a grande causa que levou essa criança ao desconforto foi o caso dela inspirar e não conseguir exalar. Inspirar, então, ela foi fazendo esse aprisionamento aéreo, certo? Então, essa criança, ela tem que descansar para a gente, primeiramente, conseguir esvaziar esse pulmão, né? Então, evitar essa hiperinsuflação. Eu lembro que um dos primeiros casos de bronquiolite que a gente pegou aqui na UTI, a criança chegou, estava com pressão de 20, 24, ela precisava fazer, era um bebezinho, precisava fazer volume de 30 e essa criança estava fazendo volume de 9. Pressão de 24, fazer volume de 9, o volume ideal para ela era 30. E ela entrando. E a gente tem que sedar, e aquela correria de acesso, né, que ela tinha perdido, para entrar a medicação. Aí, resumindo, quando entrou a medicação, que essa criança acoplou, que começou a deixar o ventilador mandar, que ela parou de interagir, que a gente espaçou a frequência respiratória, né, ela começou a desinsuflar.
E aí foi engraçado porque ela não estava com pressão de 24 fazendo volume de 9, aí a gente começou a baixar de 23, ela fazia volume de 40. Aí baixava para 22, ela mantendo o volume alto, porque todo aquele excesso de volume que estava exalando era o que estava aprisionado ali. Então, se ela não tivesse bem sedada, bem entregue, cada vez que ela estivesse respirando por ela mesma, a gente já está piorando essa situação. Então, o ideal é que essa criança, que ela ventile com volume corrente de 10 ml por quilo. E isso não sou eu que estou falando, tá, gente? É o PINVEC, que é a reunião, o encontro, né, europeu dos especialistas que recomendam como se deve ventilar as crianças críticas. E engraçado porque quando a gente pensa em ventilação mecânica, hoje em dia é o contrário, cada vez mais a gente quer dar menos volume. Então, se chegar uma pneumonia, um TCE, um afogamento, qualquer coisa, a gente quer ventilar 8 ml ali por quilo, de 6 a 8 ml por quilo. Mas doenças obstrutivas é diferente. Na doença obstrutiva, a gente vai tentar ventilar com 10 ml por quilo. Por quê? Lembra lá do início da aula que a gente viu aqueles alvéolos com constantes de tempo diferentes? E é justamente para poder ventilar esses alvéolos que os especialistas falam que, devido a essas constantes de tempo diferentes, a gente ventila com 10 ml por quilo. E é interessante porque, às vezes, a gente chega lá na UTI, se a criança está ventilando, está ventilando com 8 ml, ela tem fluxo de fluxo. Ela tem fluxo de fluxo com 8 ml. Você aumenta a pressão, consegue chegar ali a 9, 10, a criança já vai se entregando. Né? Ela supre a demanda dela. Tá? E aí a gente ventila com pressões de pico mais altas, de 25 a 35, sem medo. Quer dizer, com medo. Mas por que sem medo? Porque essa pressão toda não está chegando nos alvéolos. Hoje em dia, o que lesa, que aumenta a mortalidade, né, que aumenta o tempo de ventilação mecânica, é quando a pressão dos alvéolos, a pressão platô, né, que é a que chega nos alvéolos, e mais especificamente, né, a drive pressure, que é a platô menos a PIP, que nos indica uma ventilação adequada. Então, se a platô estiver dentro do normal e a pico estiver estourada, a gente sabe que a diferença da platô para pico, essa pressão está onde? Nas vias aéreas. Então, aquela pressão está vindo mesmo para ventilar, para abrir essas vias aéreas, né? Mas a que chega, o que está chegando nos alvéolos, mantendo a platô abaixo de 28, a gente está seguro, tá? Então, muitas vezes não, né? Lá na UTI, chegou a criança, a gente calcula a mecânica, vê quanto é que é pico, vê quanto é que é resistência, vê quanto é pressão existiva, vê quanto é que sempre. E às vezes faz de manhã e precisa refazer à tarde, é a vigilância, né? Então é isso. Quando doenças obstrutivas, aumento da resistência das vias aéreas, precisa-se de pressão maior para o ar entrar. Mas essa pressão mais alta fica retida nas vias aéreas. O que chega nos alvéolos é a pressão platô, certo? Você falou aí de constante de tempo, todo mundo sabe de constante de tempo? Boa pergunta. Quem sabe? Os estudantes. Você sabe vai tirar 10 aí. Boa pergunta. Alguém sabe do constante de tempo? Ninguém? Pode falar? O constante de tempo, gente, como fala, é o tempo, né? Necessário para insuflar ou esvaziar um alvéolo. Então, existe constante de tempo inspiratória, existe a constante de tempo expiratória. E o que é que determina esse esvaziamento do pulmão? Essa constante de tempo vai depender do quê? Da complacência e da resistência. Então, constante de tempo, eu multiplico a minha complacência pela minha resistência. Se eu tenho uma complacência baixa, né, e uma resistência normal, eu vou ter uma constante de tempo curta. Agora, se eu tenho uma resistência aumentada, né, eu tenho, como nesse caso, a obstrução das vias aéreas leva a
complacência, porque é complacência vezes resistência. Resistência elevada, eu vou ter constante de tempo maior, né? Por quê? Porque minha resistência está aumentada. E o que a literatura fala é que o tempo suficiente para esvaziar o meu pulmão é de 4 a 5 constantes de tempo, né? Então, eu tenho que calcular quanto está a constante de tempo individual, né, daquele paciente, porque ele precisa esvaziar, né? Então, se eu tenho um pulmão de SARA e um pulmão de bronquiolite, sendo que o pulmão de SARA, aquele pulmão duro, né, com complacência baixa, sem comprometimento de vias aéreas, e eu vou até falar, um paciente com BPOC, certo? Que tem a complacência elevada por causa da destruição do parênquima ali, do enfisema. Então, complacência alta e resistência alta, constante de tempo mais alto ainda. Então, por isso que o DPOC precisa de mais tempo para quê? Para exalar. Ele perde o efeito recuo elástico, né, dos alvéolos, então ele é uma bola de soprar murcha, né? Ele perde o recuo elástico, então ele vai esvaziando com mais dificuldade. Associado a isso com o canal mais estreito, resistência das vias aéreas do DPOC. Então ele tem uma constante de tempo muito elevada, porque ele tem uma alta complacência e uma alta resistência. Na bronquiolite a gente tem uma alta resistência. Vou ter uma constante de tempo maior por causa dessa resistência alta. Numa criança com SARA, a constante de tempo é menor, por isso que às vezes não, por isso que a gente tolera na SARA frequências respiratórias tão altas e a gente não tem tanto medo que ela faça aprisionamento, porque a gente sabe que a constante de tempo dela, a mecânica dela não está para aprisionamento. Respondi? Não, queria ver se a galera estava entendendo que isso aí é fundamental, né, para vocês, quando estiver estudando ventilação mecânica, tanto em adulto quanto em criança, você tem que entender isso aí, né? Se você entender constante de tempo, você vai entender o que é diferente ventilar num pulmão obstrutivo, pulmão restritivo. Aí. Então, aqui é um pulmão normal, né? Ali a pressão, a primeira vizinha, né? Então posso? O que eu... Isso, pronto, lá de cima. Pronto. Isso aqui, gente, é a pressão de pico. O que é pressão de pico? O que é um pico? É um ponto maior, né? Você sobe, quem aqui gosta de escalar muito também, essas coisas, né? Eu sou muito... Mentira, sou nada. Eu ia falar, sou muito fit, sou nada. Então, o pico é o ponto máximo, né? Lá do alto. Então, quando se fala pressão de pico, é a pressão total, a maior pressão que está dentro do meu pulmão. E essa pressão de pico, ela é o somatório da minha pressão de resistência das vias aéreas, da minha pressão de platô, que é o meu parênquima, porque o pulmão é isso, o pulmão ou é resistente, ou é vias aéreas, ou é parênquima. O que for parênquima é platô, o que for vias aéreas é pressão resistiva. Então, o pico, minha pressão de pico é a minha pressão resistiva, que eu estou falando das minhas vias aéreas, minha pressão platô, que eu estou me referindo ao meu parênquima, mais a PIP. E aí, tudo isso junto, eu tenho a pressão de pico, tá? Quanto mais afastado for a pressão de pico da platô, maior é a minha pressão resistiva, certo? Por quê? Porque a pressão, ela está se perdendo, como eu falei, nas vias aéreas. Mas isso, na doença obstrutiva, é tranquilo. Por quê? Porque realmente, para ventilar com uma asma, ventilar uma bronquiolite, em que as vias aéreas mesmo estão bem obstruídas, precisa mesmo dessa pressão maior. Mas ela vai se perdendo ao longo dessas vias aéreas e o que chega no meu parênquima está tranquilo. Só que se eu não ventilo direito, né, se eu não penso na minha constante de tempo, se eu não penso que esse pulmão pode fazer aprisionamento aéreo, o aprisionamento aéreo eleva a minha platô. Por que eleva a minha platô? Porque eleva o volume que vai se manter dentro dos alvéolos, né? É a auto-PIP, e eu acabo aumentando minha platô. Então eu aumento a pico, né, por aumento da platô. E aí isso é ruim. Então, quando a gente monitora a parte ventilatória da criança,
a gente fica comparando ali o platô para ver se a gente não está gerando aprisionamento aéreo, se a gente não está fazendo uma hiperdistensão alveolar, se não está na hora de reduzir mais a frequência respiratória para esse paciente conseguir exalar. Então, os ajustes iniciais, né? Frequência respiratória mais baixa, né? De quanto? Vai depender da idade da criança, né? Então, a criança de 1 mês, que normalmente a gente ventilaria ali com a frequência respiratória de 30, 35, a gente bota a frequência ali de 26, né? E espero que a curva de fluxo, ela retorne à linha de base no ventilador mecânico. Deixa eu ver se tem. Próximo? Não, passa, deixa eu ver se você tem a. Passa de novo. Aqui. Não, também vai, passa um pouco mais. Aqui. Pronto. Eu falei que a gente trabalha com frequências respiratórias baixas, não é? Porque eu quero evitar, gente, isso aqui. Tá? No ventilador mecânico, são normalmente 3 gráficos, né? Tem a de pressão, a de volume e a de fluxo. A de fluxo é a única que tem para cima e para baixo, né? Então, o que tiver para cima é fluxo inspiratório, o que tiver para baixo é fluxo expiratório. E o fluxo expiratório, ele precisa voltar para a linha de base, que é essa linha preta. Se ele, antes de voltar para a linha de base, ele já faz um novo ciclo, significa que ele não exalou tudo que ele tinha para exalar. Então, aqui eu estou fazendo um autopico, eu estou fazendo o que aquela outra figurinha ali me mostra. Cada ciclo ventilatório, eu seguro, aumento o volume, aumento o meu autopip. E aumentando o autopip, eu aumento a pressão platô, aumento a pressão dentro do meu alvéolo. E aumentando a pressão dentro do meu alvéolo, eu aumento a pressão torácica, né, intratorácica, eu posso comprometer a hemodinâmica. A criança começar a estabilizar, ficar em potência. Aí. Então, frequências respiratórias mais baixas, né? E aí, um erro comum é pensar assim, vou deixar a frequência respiratória mais alta e vou diminuir o tempo INS, porque aí eu consigo botar um tempo INS menor e a criança vai exalar mais, certo? Errado. Doenças bronquiolíticas devido às constantes de tempos diferentes dos alvéolos, lembra? Alguns colapsados e outros não. A gente ventila bronquiolite com tempo INS maior. Então, se a criança, para ela seria um tempo INS de 0,6, a gente ventila com 0,7. Se é uma criança com tempo INS de 0,7, a gente ventila com 0,8, 0,85. Por quê? Porque esse tempo INS maior vai distribuir esse volume por mais tempo e aí consegue alcançar esses alvéolos que estão mais colapsados por estar parcialmente ou totalmente obstruídos, né? E aí a gente consegue atingir melhor. Então, o ideal é tempo ex grande e tempo ex grande também, certo? Por isso que a gente trabalha com frequências respiratórias baixas. Relação em ex, então, como eu quero que ele exale, de 1 para 3, 1 para 4, né? Doenças restritivas, que constantes de tempos mais curtas, a gente ventila com 1 para 2, uma SARA, pulmãozinho de SARA duro, tempo INS às vezes até menor, está tão inflamado, né? O Babyland ali, o pulmãozinho funcional é tão pequeno que o tempo INS que seria 0,7, às vezes é 0,5, entendeu? E aí, a tentativa de reduzir o autopico, como eu falei, e evitar a hipersufflação. E isso aqui, como a constante de tempo, tá vendo? Que uma constante de tempo é o que leva para esvaziar 66% desse pulmão. 2 constantes de tempo, não vou chegar lá. Aí vai aumentando, tá vendo? Aí quando chegaria a 3, 4, 5 constantes de tempo, aí ele já conseguiu exalar quase que a totalidade do ar do seu pulmão. Isso que é a constante de tempo. É a complacência vezes a resistência, e quanto maior a resistência, maior a complacência, maior vai ser a minha constante de tempo. Então, mais tempo eu vou precisar dar a essa criança para ela exalar.
Aqui, ó, as constantes de tempo, tá vendo? Quando eu estou com esse pulmão, essas vias aéreas obstruídas, o fluxo aéreo ele tem mais dificuldade. Quem aqui já fez espirometria, já viu espirometria? Já, né? De ODPOC. Você vê que começa, parece que vai no pique e aí não cai, vai só vindo, né? Até sendo bem identificado, bem lentamente. É exatamente isso aqui. E aí ele vai precisar de uma constante de tempo maior para exalar. Então, lembrar da espirometria do padrão obstrutivo. Aí é isso. Aí também dando outro exemplo que a curva de fluxo não volta para a linha de base e assim, gente, isso aqui tem pode ser de dois erros. Ajuste ventilatório, porque eu botei uma frequência respiratória elevada, eu coloquei uma frequência de 30, 35 para uma criança, então eu estou causando essa hiperinsuflação, ou a criança não está tão bem sedada. E aí ela continua com drive. Eu boto uma frequência de 20, mas ela está entrando. E ela está fazendo o que ela quer. E o drive dela, estimulado pela hipoxemia, né, pelo fato de não estar bem sedada, está fazendo um drive maior. E aí, como a gente fala, precisa sedar mais um pouquinho. É porque realmente a ventilação, a gente sabe que a criança está hiperventilando. E a hiperventilação na bronquiolite é péssima. E a PIP, né? A PIP, como a gente fala, é a pressão respiratória final dentro dos alvéolos. Quando a gente respira, aqui todo mundo, que a gente exala, que a gente chega da nossa CRF, na nossa capacidade residual funcional, a gente está ali aonde? No nosso ponto de equilíbrio, não é isso? Entre a caixa torácica e o pulmão. Nem o pulmão quer contrair e nem a caixa torácica quer expandir. Eles estão em equilíbrio. A pressão ali dentro do alvéolo é zero, tá? A PIP, ela é uma pressão positiva. Então, eu saio um pouquinho desse equilíbrio, eu aumento a quantidade de ar ali dentro. Então, eu aumento a pressão positiva final dentro dos meus alvéolos, certo? Aí, porque eu falei isso, porque tem muitas aulas, até quando eu comecei, a PIP fisiológica. Não existe PIP fisiológica, porque a pressão no final da expiração é zero. E por que normalmente a gente ventila com 5? Né? Porque a gente sempre coloca aquela PIPzinha de 5 na criança que está sem problema respiratório nenhum, TCE que seja, né? Por que a gente coloca? Porque perde a glote, né? O efeito de proteção da glote, perde aqueles suspiros intensos. Então, com o adentro de uma via aérea artificial, eu gero mais colapso mesmo alveolar, né? E aí essa pressão de 5 é o suficiente para manter mesmo essas vias aéreas abertas. E a criança, ela ainda é mais complicada, porque ela tem um volume de fechamento alveolar maior, ou seja, na verdade, a criança, ela pelo fato da caixa torácica dela ser mais complacente e o pulmão mais duro, né, ela tende a colapsar com mais facilidade do que o adulto. Então, a importância mesmo de se manter um nível de PIP mínimo ali. Só que a PIP, gente, ela é importantíssima. A PIP é o que resgata a saturação, hipoxemia nas doenças restritivas. Na SARA, a gente intitula PIP. Na pneumonia, precisa de PIP para manter mesmo esses alvéolos abertos, facilitar a troca e reduzir FI. Porque caminham lado a lado, né? Se eu aumento demais a FO2, lado a lado não, na verdade é o contrário. Eu aumento demais a FO2, da FO2 de 60 numa pneumonia com a PIP de 5, por quê? Né? Significa o quê? Que meus alvéolos estão muito fechados, né? E eu estou precisando de muito oxigênio para atravessar aquela barreira alvéolo capilar que está fechada. Mas se eu boto um pouquinho mais de PIP, eu abro um pouco mais esses alvéolos, eu aumento o quê? A minha área de troca, né? E aí, aumentando a área de troca, o oxigênio passa com mais facilidade e eu consigo reduzir a FI. Na bronquiolite, não. Porque na bronquiolite, primariamente, lembra que a gente viu que é uma doença obstrutiva? Se a gente ventila a criança
com 10 ml por quilo, tempo INS maior, frequência respiratória menor, eu vou dar FI o suficiente para ela saturar acima de 92. Já pegamos crianças aqui com bronquiolite gravíssimas, saturando 30%, mas com a pressão de 30. Pressão, assim, né? Dá medo ventilar uma criança de 2 meses com a pressão de 30, mas a antimídia mecânica, a platô estava baixa, mas para entrar naquele pulmãozinho duro, precisa daquela pressão alta. E se eu coloco a PIP, eu dificulto o quê? O esvaziamento. Eu já tenho uma doença que me gera hiperinsuflação dinâmica, né? E eu vou lá e aumento o volume de ar no final da expiração, eu estou somando a hiperinsuflação com a PIP, né? E aí eu falo, então, eu não uso PIP na bronquiolite? Depende. Sempre responde depende, viu, gente? Sempre. A resposta é sempre depende. Por quê? Porque se a criança ela tiver um padrão misto, né? Uma bronquiolite que abriu espaço com a pneumonia associada, uma criança que a gente sabe que é bronquiolite, pelo excesso de muco, pode ter gerado uma telectasia e aí vira um padrão agora misto, né? Essa semana lá o que aconteceu foi a criança que era bronquiolite, não unido ao direito, ficou com gesta. A gente teve que mudar congestão, né, pulmonar, restrição, a gente teve que mudar totalmente a forma de ventilar, né, que ela estava mais restritiva. Porque não estava ali não. Então é isso. Então, hoje em dia tudo é muito individualizado, né, graças a Deus. Então, assim, a gente tem as diretrizes que nos orientam o que é que a gente tem que fazer, mas o ideal é ver a lei. Medir mecânica, ver quanto é que está platô, ver quanto é que está PIP, ver raio-x, ver se realmente o padrão ali é só obstrutivo ou não e se cabe PIP naquela criança. Quando a FO2 está muito, o que é que a literatura fala? Se você ventila com 10 ml por quilo e mesmo assim a FO2 está lá 50, 60, no FO2 alta, talvez tenha um componentezinho ali, uma telectasia, um plug mucoso que a gente não está vendo no raio-x. A gente pode botar pressão positiva? Pode. PIP pode, mas a gente vai ficar medindo agora a auto-PIP, fazendo pausas expiratórias para ver se a gente está, quando aumenta a PIP, se aquilo ali gera aprisionamento. Então tem que ter, assim, saber um pouquinho de ventilação mecânica, de auto-PIP, pausa ex, para poder... É isso. Aí a avaliação da auto-PIP e platô, né, para orientar a gente da PIP. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente entende abertura alveolar e hiperdistensão alveolar. Né? A gente já está ventilando com um volume corrente já maior. Então a gente quer que esses alvéolos se mantenham abertos. Mas se eu abro demais esses alvéolos, o que é que passa entre os alvéolos? Capilar, né? Então eu aproximo demais um alvéolo do outro e aí eu comprimo esses capilares. Então o que era uma doença de shunt pulmonar, que era o que era o shunt, eram alvéolos não ventilados, mais perfundidos, agora eu tenho alvéolos hiperdistendidos, mas eu estou comprimindo os capilares. Então eu saí de shunt pulmonar e fui para espaço morto, efeito, né? Espaço morto. E aí, a avaliação mecânica, como eu falei, é essencial nesses pacientes, o comprometimento para ver o comprometimento pulmonar, né? E adequar a ventilação mecânica de acordo com a minha platô, com o meu auto-PIP, com a minha pressão de pico. É isso, pode passar. Então é isso. E o desmame? Quando é que eu vou estubar essa criança? Né? Entubei a criança com bronquiolite. Qual é o melhor momento? Porque o que a literatura fala? Quando é que a gente deve pensar na intubação? Quando a causa que me levou à intubação foi revertida. Então, se a criança, o que me levou à intubação foi o aumento da resistência das vias aéreas e a não ventilação, se essa resistência começou a melhorar, né, a gente já vai começando o desmame. E como é que eu sei que começou a melhorar? Quando a pressão, que antes era uma pressão de 30 para gerar um volume corrente de 10, agora a pressão de 20 está gerando os mesmos 10 ml por quilo. Então, a mecânica, né, desse pulmão está em melhora.
E aí a gente começa a reduzir. Quem diz o momento de reduzir parâmetros é a criança, é o pulmão dela, né? Porque se continua ventilar duro, né, para ventilar, não adianta eu estar reduzindo pressão porque eu vou perder volume corrente. Então é quando a gente fala, quando começa a sobrar o volume, que a gente vai ajustando os parâmetros. E aí aqui é uma tabela, resumindo rapidamente assim, o quanto seria de parâmetros, né? PCV, PCV, normalmente a gente ventila a PCV, tá? Pressão controlada. Tem serviços que gostam muito do modo volume controlado. Se a criança ela tiver bem entregue, pode ser o VCV ou o PCV. Mas a grande diferença de PCV para VCV, gente, é que no modo PCV o fluxo é livre, né? O fluxo é livre e ele aumenta com o esforço inspiratório da criança. Eu tenho duas crianças com pressão controlada de 14, as duas pressão controlada de 14. Uma gerando mais esforço do que a outra, aquela que está gerando mais esforço, o ventilador fornece um fluxo maior para atender aquela demanda. No modo volume controlado, não. Você estipula o volume corrente, mas o fluxo ele é o quê? Constante. Então, se a criança chora, se a criança agita, se a criança suspira, o ventilador não supre aquele aumento de fluxo e aí gera mais assincronia. Então, o volume controlado ele é ótimo para aquela fase inicial da hipoxemia, onde a criança está bem sedada, uma neuroproteção em que a gente precisa ter o controle certinho ali do volume minuto, do volume corrente. Tá? Mas a criança começou a entrar, né, o modo PCV, por ser fluxo livre, a questão é essa, gera menos assincronia, fica mais confortável para a criança. Pode mudar. E aí é isso, né? Tem essas diretrizes de Brooklet 2023 que faz um apanhado, um resumão, que fala que o suporte ventilatório não invasivo é eficaz e reduz o trabalho respiratório e melhora os parâmetros respiratórios clínicos. Então a ventilação não invasiva ela é eficaz e ela reduz índice de intubação, certo? Os especialistas sugerem que o suporte ventilatório não invasivo como tratamento de primeira linha. Então, chegou com bronquiolite, com desconforto respiratório, a primeira coisa que a gente pensa é VNI. E para usar VNI, a aula, né, da próxima semana, que a gente vai precisar de uns ajustes, como precisa ter sedação, quanto menor a criança, né? Precisa ter sedação, precisa ter uma sonda orogástrica para não distender. Então, tem algumas coisinhas assim que a gente vai precisar. Tem que trabalhar em conjunto, né, para que a criança evolua com sucesso na VNI. Uma taxa de fluxo, como eu falei, de 1,5 a 2 litros por quilo, né? Provavelmente deve ser iniciada e não exceder, que foi o que a colega perguntou. Se já está com 2 litros e ela não tolerou, aumenta para 2,5, não, a gente muda o suporte. Para a forma mais grave, o CEPAP provavelmente deve ser usada como tratamento de primeira linha em vez da SENAF, é o que a gente falou, passou do UD de 7 ali, então já não vou mais tentar resgatar no SENAF, porque a probabilidade dela responder é menor. Eu vou gastar um circuito de SENAF e ainda vou dificultar, né, fazer com que ela demore mais tempo para evoluir com melhora. Então, a depender é o CEPAP. O CEPAP provavelmente deve ser iniciado com 7, tá? Esse estudo ele titulou vários níveis de PIP, 5, 6, 7, e viu que a partir de 7 é que o trabalho respiratório da criança realmente acontece na bronquiolite. E os especialistas sugerem a ventilação não invasiva com 2 níveis, que é o BIPAP, caso o CEPAP falhe, tá? E na ausência de intubação. Então, eu coloquei CEPAP. Se ainda tem critérios de resgate, está com desconforto, eu posso progredir, beleza. Mas se a criança começou a ficar descorada, começou a fazer apneia, né, já não está mais no critério de BIPAP, é intubação mesmo.
A escolha da interface deve levar em consideração o ventilador e a expertise da equipe. Criança, o bebezinho, a gente utiliza mais a pronga nasal. Alguém já ouviu a pronga? Pronga nasal? Parece um catéterzinho, né, que veda. É até interessante, só para lembrar, que o SENAF, gente, que é uma cânula, o SENAF não pode obstruir mais do que 50% da narina. Tá? O tamanho da escolha da SENAF é até 50%. Já a VNI, a pronga, é ali de 80% a 90%. Ela também não pode entrar em contato com a asa, né, do nariz para não gerar lesão, porque é cartilagem, né? A vascularização na cartilagem é péssima. Então, se eu vou lá, eu coloco uma pressãozinha aqui e essa pressão fica ali constante, diminui mesmo a oxigenação daquela cartilagem e gera o que Luna vai falar da VNI, né? As lesões. Sedação para encorajar a aprendizagem dos pais. Muitas vezes a gente coloca a criança na pronga e da pronga a gente bota no colo da mãe, né? Associa outras né, técnicas para tentar conter e não postergar a intubação. Aqui é um fluxograma, mas posso depois até disponibilizar, Doc? Então, vamos falar pra gente. Só para fazer essa interseção. E aqui é a fisioterapia, como eu falei, porque é que a fisioterapia deve ser utilizada, são as técnicas corretas no momento correto, né? E não utilizar aquelas técnicas de tapotagem, né? Que a gente sabe que hoje em dia já caiu por terra, mas quando se faz uma revisão da literatura da fisioterapia da bronquiolite, todos esses artigos são levados em consideração. E aí são os artigos mostrando que já temos resultados de melhora do padrão respiratório da criança utilizando fisioterapia com técnica de fluxo lento. Tá? É isso, esse é meu bebê. Dúvida, gente, pode perguntar, pode falar.